Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. Hi everyone, how you doing today? Como vocês estão, gente? Eu sou a Teacher Stacy e hoje a gente vai continuar a unidade 4 do livro de vocês para falar sobre robôs, os modal verbs e question tag. Mas antes de dar sequência à aula, vamos fazer uma revisão dos modal verbs que a gente aprendeu lá na aula passada? E aí, vocês se lembram um pouquinho do que são os modal verbs? Caso vocês não se lembrem, os modal verbs, eles são verbos auxiliares, ok? Eles acompanham os verbos principais das frases, das clauses, para que aquela frase expresse algum outro sentido. E esses sentidos normalmente são possibilidade, habilidade, obrigação e permissão. Então, gente, primeiro de tudo, vamos começar aqui pelo have to e o don't have to. Esse modal verb, ele expressa a rule, an order, or a strong obligation. Então, uma regra, uma ordem, uma obrigação muito forte. E também, quando você usa no negativo, ou seja, don't have to, expressa a ausência de necessidade, no necessity. Then, we have must and mustn't, que são modal verbs utilizados para expressar a rule, an order, a strong obligation, a logical deduction, and also prohibition. Então, uma regra, uma ordem, uma dedução lógica e também, no negativo, uma proibição. Em seguida, nós temos o will e o want, que expressam future and certainty. Also, the negative. Então, o will será utilizado principalmente em frases que indicam o futuro, que indicam uma certeza. E quando ele vem no negativo, ou seja, o want, ele vai nada mais, nada menos do que expressar o negativo dessas duas situações. E aí, o último modal verb que a gente viu na aula passada foi o what to, que é utilizado para expressar an advice, a moral obligation, and the right thing to do. Então, um conselho, uma obrigação moral e uma coisa certa a se fazer, ok? Agora, gente, eu vou explicar rapidamente dois outros modal verbs que vocês não aprenderam na aula passada, que são o can e o may. Eles funcionam na mesma lógica, então eles são auxiliares do verbo principal e eles também são utilizados para expressar as mesmas coisas também expressadas pelos outros modal verbs, só que é claramente da sua forma específica. Então, em que ocasiões o can e o may são utilizados? Então, eles são utilizados em ocasiões de permission, ou seja, permissão, e ocasiões de possibility, ou seja, possibilidade. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês conseguirem entender melhor. So we have, can I ask you a question? Então, eu posso te fazer uma pergunta? Aqui, ele está trazendo a ideia de permissão, ok? Then, it can be very dangerous to cycle in the city. Então, pode ser muito perigoso andar de bicicleta na cidade. Então, isso aqui é uma possibilidade. Ela não está expressando, neste caso, a permissão, mas a possibilidade. Then we have, may I use your phone? Então, eu posso utilizar o seu celular? Aqui, novamente, está expressando a ideia de permissão. E, por último, it may be very dangerous to cycle in the city. Então, novamente, pode ser muito perigoso andar de bicicleta na cidade. Aqui, expressando a possibilidade. Mas aí vocês me perguntam, tá, teacher, mas qual a diferença? Parece que o uso desses modal verbs é igual. A diferença, gente, vai estar no grau de formalidade desses modal verbs. Então, quando nós usamos o can, nós usamos ele em condições mais informais. Já o may, nós usamos em condições formais, ok? Now, guys, let's practice a little bit. Então, agora vamos praticar um pouquinho. Eu trouxe esse exercício em que vocês devem preencher as lacunas com os modal verbs apropriados, ok? Então, aqui não é para utilizar apenas um modal verb, mas é para usar um modal verb que seja apropriado, suitable, para essa frase, ok? Então, number one. This huge robot carried the child safely.
Então, o que vocês acham? Qual é o modal verb que seria apropriado para essa frase? All right, it's ought to. Então, o modal verb apropriado para essa frase é o ought to. Então, this huge robot ought to carry the child safely. Esse grande robô deve carregar a criança cuidadosamente. Now, guys, number 2. The tiny fighting robot attack his enemies. Então, o pequeno robô lutador, alguma coisa, attack, então ataca seus inimigos. O que vocês acham que vai ser o modal verb aqui? Pois é, o modal verb aqui é o will. Então, a frase fica assim: The tiny fighting robot will attack his enemies. Então, o pequeno robô lutador vai atacar seus inimigos. Ok? Now, guys, number 3. The tiny fighting robot take it easy on its enemies. Então, o pequeno robô lutador, alguma coisa, take it easy on its enemies. Então, pegar leve com seus inimigos. O que será? Qual será que é o modal verb aqui? Então, o modal verb aqui é won't, ok? The tiny fighting robot won't take it easy on its enemies. Então, o pequeno robô lutador não vai facilitar, então ele não vai pegar leve com os seus inimigos. Number 4. The cyborg control his powers during the battle. Então, o ciborgue, alguma coisa, controla seus poderes durante a batalha. Qual será que é o modal verb aqui, hein? É must, gente. Então, aqui, the cyborg must control his powers during the battle. Então, o ciborgue, ele precisa, ele deve, must, é uma necessidade absoluta. Então, ele deve controlar seus poderes durante a batalha. Number 5. The cyborg used all of his powers during the battle so he won't damage his surroundings too much. Então, o ciborgue, algum modal verb, daí o verbo usar, todos os seus poderes durante a batalha, para que ele não cause muitos danos nos seus arredores. O que vocês acham que seria aqui, hein? O modal verb aqui é mustn't, expressando claramente uma frase não negativa, mas o dever, certo? Tem, como é o negativo de must, ainda expressa aquela obrigação, porém no negativo. So, the cyborg mustn't use all of his powers during the battle so he won't damage his surroundings too much. Então, o ciborgue não deve usar todos os seus poderes durante a batalha para que ele não cause muitos danos nos seus arredores. Number 6. The medical robot take care of people so they can have a proper treatment. Então, o robô médico, algum modal verb, toma conta, cuida das pessoas para que assim, so they can have a proper treatment, para que assim eles possam ter um tratamento apropriado. Então, aqui, o que vocês acham? Qual modal verb que será utilizado nessa frase? O modal verb aqui, gente, é has to, ok? E a frase fica: The medical robot has to take care of people
so they can have a proper treatment. Então, o robô médico, ele tem que cuidar das pessoas para que assim elas tenham um tratamento apropriado. Now, guys, number 7. Baymax battle, although hero has also programmed it to do so. Então, o Baymax, ou seja, o robô médico ali que a gente mostrou no exercício anterior, o verbo battle, então, batalhar, although, embora, hero, ou seja, o personagem principal deste filme, has also programmed it to do so. Então, também programou ele para fazer isso. Qual será o modal verb aqui? Vamos ver? O modal verb aqui é doesn't have to. Então, aqui, a frase fica: Baymax doesn't have to battle, although Hero has also programmed it to do so. Então, o Baymax, ele não precisa lutar, embora o Hero tenha programado ele para fazer isso, ok? Now, guys, number 8. I introduce myself. My name is Rodney Copperbottom, and I'm an inventor. Então, introduce myself, alguma coisa relacionada aí a se apresentar para alguém. E aí a sequência da frase, my name is Rodney Copperbottom. Então, meu nome é Rodney Copperbottom. And I am an inventor. E eu sou um inventor. Que é o plot do filme, certo? O Rodney no filme Robôs é um inventor. E aí, gente, qual modal verbo vocês acham que vai se adequar aqui? E como era de se esperar, como nós aprendemos o may hoje, o modal verbo utilizado nessa frase é o may. So, may I introduce myself? My name is Rodney Copperbottom, and I'm an inventor. Então, eu devo me apresentar? Devo eu me apresentar? Meu nome é Rodney Copperbottom, e eu sou um inventor. Então, aqui vocês podem sentir, pela construção da frase, o modal verb escolhido que é uma frase mais formal. Quando você pergunta, may I introduce myself? Você está perguntando de uma maneira mais formal se você pode se apresentar, se você pode se introduzir para alguém, ok? Então, por último, mas não menos importante, número 9, number 9. Wall-E solve the magic cube. Então, Wall-E resolve o cubo mágico? Preste atenção que aqui é uma pergunta. Então, o modal verb utilizado, ele também é um modal verb específico para perguntas. Então, o que vocês acham aqui? Qual será o modal verb dessa frase? E como esperado, novamente, o can. Então, a frase fica, can Wall-E solve the magic cube? Então, o Wall-E, ele consegue, ele pode resolver o cubo mágico? E vocês aí? Vocês conseguem resolver o cubo mágico? Very well. Muito bem, gente. Agora, quem vai continuar a aula é a teacher Gabriele, ok? Hello guys, how are you doing today? Are you okay? Yes? So it's me, teacher Gabi again, and now in this part of the class, we are going to practice a little more of the modal verbs, okay? With some mock test exercise. Então, nessa aula, eu trouxe exercícios que vão ser do modelo do Enem, do PAS, do vestibular, para vocês poderem praticar. E esses exercícios vão ser sobre os verbos modais, que é o que vocês relembraram, né, no começo dessa aula com a teacher Maria Cecília, ok? Before we start, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo quando forem responder as questões, né? Então, quando eu der as alternativas, falar para vocês e der o tempinho, pausem o vídeo, respondam e depois nós iremos corrigir juntos, ok? Let's practice together. So, the first one will be about Enem. Então, eu trouxe uma questão modelo do Enem para nós praticarmos, tá bom? So, the first question here we have a
comic strip, yes, nós temos uma tirinha. E essa tirinha nós temos um diálogo ali, provavelmente, pela imagem, podemos chegar à conclusão que é um contexto sala de aula, onde tem um professor, os alunos, né? Ou pode ser também uma diretora, alguma coisa assim. Então, vamos ler a tirinha juntos. You ought to come on time tomorrow. I dare not to. I promise. Então, como que é a frase? You ought to come on time tomorrow. Então, você deveria chegar na hora amanhã, né? Seria basicamente essa frase. Vamos ver, então, qual que vai ser a questão? In the first box of the comic strip, ought to expresses. Letter A, a possibility. Letter B, a suggestion. Letter C, a moral obligation. Letter D, a recommendation. Ou letter E, a strong obligation. Então, qual vocês acham que vai ser a função, né, do verbo modal ought to nessa frase? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar e pensarem numa resposta, ok? All right, guys, let's correct together. So what do you think will be the function of the modal verb ought to in this sentence? You ought to come on time tomorrow. Let's see. Yes, letter C, a moral obligation. What reason a moral obligation? Vamos pensar que é uma ocasião que a pessoa está falando que a outra deveria chegar na hora, né? Então, a questão de hora, chegar na hora para determinado compromisso, para aula, para trabalho, é algo que é moralmente certo a se fazer. Então, por isso que é a moral obligation, porque é o certo a se fazer, ok? Do you understand? So, let's see the next one. Okay, guys, so now let's practice together the past or vestibular question. So here I bring more comic strips, ok? Então, eu trouxe mais tirinhas, e nessa questão vão ter 3 tirinhas, tudo bem? So let's read together. Well, Clawful, I have to admit your place is really nice, but one thing puzzles me. I've looked all over and I haven't seen your cat box. Where do you keep it? Rely on it. Então, essa tirinha é bem engraçada, porque tá falando de um gato e de um cachorro, e eles estão conversando, né? Então, o cachorro fala aqui pro gato, né? Que ele admite que o lugar é bem legal, mas tem algo intrigando ele. Então, puzzles me, it means intrigando, tá? Então, ele falou que olhou ao redor e ele não viu, né? The cat box, né? Que é a caixa do gato, né? De fazer cocô, xixi, etc. Ou nós podemos levar em consideração também a caixa de dormir, mas acho que seria mais engraçado se fosse essa outra caixa. Where do you keep it? Né? Onde ele mantém ela? Então, o gato fala seriamente, você está deitado nela. Então, lying here, it means deitado, ok? Então, você está deitado nela. Vocês conseguem achar aqui o verbo modal nessa tirinha? Então, aqui nós temos I have to, ok? So, let's see the next one. The second strip. Nessa tirinha, nós temos o Agar, né? O Agar, ele está indo ter uma consulta com o Dr. Zuki, ok? So, let's read together. I'm gaining weight because I have big snack before I go to bed. You must break that habit immediately. How do I do that? Don't go to bed. Então, nessa tirinha, né? Os dois estão conversando e o cara fala assim, eu estou ganhando peso porque eu estou tendo que comer um lanche antes de dormir, né? Um lanche grande. Aí a pessoa fala assim, você precisa quebrar imediatamente esse hábito, né? Você deve quebrar imediatamente esse hábito. Aí ele perguntou, como eu faço isso? Aí ele falou, não vá para a cama. Ou seja, continua comendo os lanches, mas não vá para a cama, né? Então, aqui nós temos o you must, né? O must, que é o verbo modal. Então, vamos ver o próximo, ok? So, let's see the third strip, ok? This one, ela era um pouquinho maior, né? Quando eu peguei, então eu só recortei para a gente poder ver o uso do verbo modal. Tudo bem? So, let's read together. Armstrong, you have visitors. Is it the IRS? Tell them I've died. It's your auntie and grandma. Oh, my investors mustn't panic. Ok? Então, ele tá falando que ele tem visita. Aí ele pergunta, provavelmente essa sigla deve ser alguma coisa relacionada a esses investidores que ele tá falando, né? Para falar que ele morreu. E que, na verdade, era a tia dele, né? E a avó dele. Né? Então, ele falou assim que os investidores precisam pensar, né? Devem pensar e não devem entrar em pânico. Né? Seria algo assim. E a tirinha continua, só que ela era muito grande, por isso que eu trouxe só um pedacinho dela aqui para a gente poder analisar. Tudo bem? Ok, so let's see the questions together. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos a nossa famosa somatória, né? So, mark the correct alternative affirmative or affirmatives. Então, aqui vai ter as questões 1, 2, 4, 8 e 16. Eu vou ler com vocês pausem o vídeo,
tentem responder e eu vou corrigir com vocês, tudo bem? So let's see the first one. Number 1. In the first strip on the sentence, well, Clough, I have to admit your place is really nice, but one thing puzzles me. The function of the modal verb, I have to, is a strong obligation. Então, vocês pensem aí. O I have to, nesse caso, é uma obrigação moral? Number 2. Observando a mesma tirinha, né? Aqui, essa aqui tá em português, eu revezei um pouquinho para vocês entenderem bem, tá? Observando a mesma tirinha, a sentença I've looked all over and I haven't seen your cat box. A expressão I haven't é a forma negativa do I have, mas nesse caso não é considerada uma função do verbo modal. E aí, nesse caso, o haven't, ele vai estar sendo verbo modal ou não? Pensem. Número 4. In the second strip, the affirmative clause, you must break that habit immediately. The word must is a modal verb with the function of a strong obligation. Então, vocês pensem se aqui o must ele está na função de forte obrigação, tudo bem? Number 8. At the same strip on the sentence, don't go to bed. The word don't is a negative form of the auxiliary verb do in the present. If we're going to transform this expression into a modal verb sentence, the phrase would be, you don't have to go to bed. Então, aqui ele está falando o quê? Que na mesma sentença tem o don't go to bed. Então, ele está falando que o don't é a forma negativa do verbo auxiliar do, no presente. Então, se a gente for transformar essa expressão num verbo modal, a frase ficaria, you don't have to go to bed. E aí, certo ou não? Ficou errado. Pensem. Número 16. Na terceira tirinha, a sentença investors must think, mustn't panic. A palavra must é um verbo modal com a função de necessidade. A outra palavra, que é o mustn't, é a forma negativa do verbo anterior. E também vai trazer a ideia de necessidade. E aí, os dois trazem essa ideia? Pensem e daqui a pouco a gente corrige. Alright, guys, let's correct together. The first one, I have to admit your place is really nice. The function of the modal verb I have to is a strong obligation. E aí, gente, o have to, ele tem a ideia dessa forte obrigação? Sim, não? Não, está incorreto, tá? O I have to, nessa sentença, ele vai trazer a ideia de necessidade. Então, pensa ali que o cachorro está falando com o gado, né? E ele fala, cara, ó, eu tenho a necessidade de dizer que esse lugar tá bem maneiro, né? Então, não é obrigação, ele não está sendo obrigado a falar aquilo. Ele está falando porque ele sente que é necessário falar. Então, nesse caso, o verbo modal, ele tem a função de necessidade, e não a strong obligation, ok? So, this first one, incorrect. The second one. Observando a mesma tirinha, o que eles têm ali? I've looked all over and I haven't seen your cat box. Então, a expressão I haven't é a forma negativa do I have. Vamos parar aí. Tá certo até aí? A expressão haven't é a forma negativa do I have? Sim ou não? Sim, até aí tá certo. Então, vamos continuar. Mas, nesse caso, não é considerado a função do verbo modal. E aí? O haven't aqui, ele tá no verbo modal ou não? Não, então a questão está certa. Por que está certa? Porque aqui o I haven't, ele está só tendo a função de verbo. Se fosse para ser verbo modal, ele teria que ser I don't have to, tá? Mas ele está apenas I haven't. Então, ele é só o verbo junto com o pronome I, que sou eu, né? Então, ele está sendo a função de present perfect, não o verbo modal. Tudo bem? Então, a questão está certa. Número 2 está correct. Ok? Number 4. In the second strip, the affirmative clause, you must break the habit immediately. The word must is a modal verb with the function of a strong obligation. E aí, gente, o must ele vai trazer nessa frase a ideia de strong obligation? You must break that habit immediately. Yes, então a questão está correta, is correct. Então, o must aqui ele vai trazer essa ideia de strong obligation. You must break that habit immediately. Então, você deve quebrar esse hábito imediatamente. Inclusive, ele até coloca a palavra ali imediatamente para poder reforçar a ideia, né, de uma forte obrigação. Tudo bem? Number 8. At the same strip on the sentence, don't go to bed, the word don't is a negative form of the auxiliary verb do in the present. Então, vamos parar aí. Então, o don't, ele é a forma negativa do verbo do? Sim? E no presente também? Sim?
Isso, correto. Então, até aí tá certo. If we're going to transform this expression into a modal verb sentence, the phrase would be, you don't have to go to bed. Então, a gente viu que a frase ela não tá na forma do verbo modal. Mas se eu fosse transformar, ficaria certo eu usar you don't have to go to bed? Yes, então aqui está correto também. Nós transformamos aquela frase don't go to bed em a modal verb sentence. You don't have to go to bed. Tá bom? Você não deve ir para a cama. And the last one, 16. Na terceira tirinha, a sentença investors must think, mustn't panic. A palavra must é um verbo modal com a função de necessidade. Então, vamos pensar no positivo ali, na frase afirmativa. Investors must think. Então, eles devem pensar. Tem necessidade? É uma função de necessidade? Sim, ele está exercendo a função de necessidade, não é obrigação. Né? Ninguém é obrigado a pensar. A pessoa, né, tem a necessidade de pensar. Às vezes é necessário pensar, mas não é o que é obrigação. Tá? Então, aí está correto. A outra palavra, que é o mustn't, é a forma negativa do verbo modal anterior. E também vai trazer a ideia de necessidade. E aí? Mustn't panic. Certo? Errado? Yes, it's correct too. So the both one, must think and mustn't panic, the both one will bring the idea of necessity. Ok? Então, as corretas são a 2, 4, 8 e 16. Somando assim, 30. Tudo bem? E aí, gente, vocês gostaram dessas questões? So now, let's go to work with teacher Thalissa. Bye-bye. Hello guys, how are you today? It's me, teacher Thalissa. Okay, did you miss me? Because I missed you a lot. So guys, now we are going to see about question tags. Ok? Vocês sabem o que são essas question tags? Talvez sim, talvez não. Vamos conferir então, tá? Mas antes de definitivamente ver o que significa essas question tags, nós vamos review verb to be, past, present and future simple, ok? Vamos dar uma revisadinha aí nesses verbos para a gente analisar certinho o que são, sabe? E aí a gente vai para a question tag, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui, here we have verb to be, ok? Nós temos o verb to be in the present simple, right? Então é aquele verb to be que a gente usa para falar do momento de agora, certo? Do present, right? So here we have the affirmative and also the negative, ok? Let's see the affirmative, guys. Aqui nós temos então I am, que é a forma completinha ali de se usar separadinho, certo? E nós temos as contrações. Essas contrações aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, é o que a gente costuma usar mais, tá bom? Então, não se preocupe em falar I am happy, for example. Você pode falar I'm happy, ok? Então, as contrações são as formas que nós costumamos usar, tá bem? So, let's see some examples. In affirmative sentence, we have I am happy. Okay, or I'm happy. Negative, I'm not happy. And question, do you remember, guys? Quando nós vamos falar sobre perguntinhas, sobre questions, nós sempre vamos fazer uma inversão, não é verdade? Are you happy? Então, se a gente desinverter, aí ficaria na afirmativa falando you are happy, ok? Mas aqui nós temos uma pergunta, então inverte. Are you happy? Como poderíamos responder na forma afirmativa? Yes, I am. In the negative form, no, I'm not. Okay? Now, let's see this verb to be in the past simple. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no past. Ok? Lá no passado. In the affirmative sentence, we have they were sleepy. Ok? Sleepy. Sleepy. Ok? In the negative sentence, we have they weren't sleepy. And then the question, were they sleepy? Olha a inversão acontecendo aqui, pessoal. And then you can answer, yes, they were. Or, no, they weren't. Ok, muito bem, guys. Então, vamos ver os verbos no futuro? Esse aqui é um pouquinho mais simples, tá? A gente não tá vendo o verbo em si, mas um auxiliar.
certo? É um auxiliar ali que vai deixar a palavra no futuro. Então, in the affirmative sentence, we have we will dance. Will dance, ok? Os dois juntos fica uma coisa só, dançará. In the negative form, we have we won't dance, ok? Não dançaremos. Como que vai ficar question? A gente sabe que o que tem que vir primeiro é o will por conta dessa inversão, certo? Então a pergunta ali, will we dance? Yes, we will. No, we won't. Ok? Então agora vamos para o present simple. E pessoal, esse present simple é aquele do or does, do you remember? Vamos rever então ele? Aqui, pessoal, eu coloquei mais especificamente o present simple em short answers, ok? Aquela resposta curta. Vamos ver o uso na frase afirmativa, negativa e perguntas, certo? Esse auxiliar do or does, ele só vai aparecer na pergunta ou na negativa, porque ele é um auxiliar, ele tá para ajudar, na verdade. E aí, na negativa, nós precisamos do auxiliar, não é mesmo? In the negative form, we have don't, ok? You don't dance. E aí, nós temos as perguntas. Let's go to the question. Remember, guys, eu falei para vocês que sempre tem uma inversão na pergunta. Vamos fazer de conta, tá bom? Acompanha meu mouse aqui. Vamos fazer de conta que aqui, olha, entre o you e entre o dance, tem um do. Só que ele colocou a capa da invisibilidade. Do you know Harry Potter? O do ali no meio tá com a capa da invisibilidade. Quando ele vai para negativa, ele tira. E aí vai o not junto. Quando ele vai para question, ele também vai tirar essa capa. Só que aí, como precisa da inversão, ele vai lá para frente, como nós podemos ver na question there, ele vai lá para frente e vai tirar essa capa da invisibilidade. Aí ele vai aparecer, entendeu? Do you dance? Yes, I do. Aqui nós temos o auxiliar aparecendo, tá bom? Não pode colocar yes, I dance. Tá errado, tá bom? Não pode. E aí na negativa, no, I don't. Certo? Muito bem. Vamos continuar vendo isso aqui, porém, vamos ver um exemplo in the third person. He, she, and it, okay? In the affirmative form, we have she sleeps. Look there, guys. Eu falei para vocês que o does tem S, não é verdade? Mas aqui não temos o does. Se a gente não tem o does aqui, então a gente vai colocar S em outro lugar, que é no verbo. She sleeps. Lembrando, does está ali no meio, com a capa da invisibilidade, não está aparecendo. Quando ele aparece, o que aconteceu com o verbo? Olha, acompanhe meu mouse aqui, pessoal. O S que estava aqui em sleeps, ele vai aqui para doesn't. Então, esse sleep não vai ficar com S, tá bom? Porque não pode ter dois S juntos. Os S brigam quando eles estão juntos. Muito bem, então, pessoal. Vamos ver a pergunta. O S do does e o S do verbo não pode estar junto, porque eles vão tretar, não é verdade? E a frase vai ficar invertida. Então, does she sleep? Here we have, yes, she does. Or, no, she doesn't. Vamos ver, então, past simple in answers, ok? É a mesma coisa que nós acabamos de ver, só que é no passado. Quando nós estamos falando de uma frase afirmativa que esteja no passado, nós vamos ter que colocar um ed no final da frase. Na negative form vai ser a mesma coisa. Se o did aparecer, o verbo tem que... Não pode ter nada lá no verbo, entendeu? O verbo tem que ficar normal. Senão vai ter briga. Ok? O que aconteceu ali? Aquele did que estava escondido aqui no meio do they e do worked, ele veio para antes do sujeito, não é verdade? E ele ficou did they work? Certo? Vamos responder essa pergunta, então? Como que fica a resposta para essa question, guys? Yes, they did, or no, they didn't. Very good. Muito bem. Finalizamos, então, a revisão, ok? Porém, pessoal, as question tags vão ficar para a próxima aulinha, tá bom? Senão fica muita coisa para ver ao mesmo tempo, não é verdade? So, guys, this is our class for today. Thank you very much and see you next class. Bye bye.